Oi, pessoal, professora Aline Mendes, novamente com vocês, falando aí sobre capacidade sucessória, né? Nesse bloco nós vamos aí falar sobre a ordem de vocação hereditária. E aí é nessa questão que nós temos alguns pontos a serem observados em relação à questão realmente da capacidade, né, das pessoas. Nem todo mundo que se julga parente tem a capacidade sucessória ativa, né? Tem a capacidade de receber patrimônio. Então, eu trouxe para vocês aqui um gráfico. Esse gráfico não é meu, tá? Eu peguei aí na internet de autor desconhecido, mas os créditos vão para ele. Então, antes de nós falarmos sobre capacidade, né, de ordem de vocação hereditária, é importante nós falarmos um pouco sobre a relação de parentesco. Então, nós temos nas relações de parentesco uma linha reta, ascendente, tá? Que é essa aqui, não sei se, eu estou mexendo o mouse aqui, não sei se aparece para vocês. Então, nós temos essa linha reta ascendente. Quando você for verificar, você sempre vai se colocar aqui. Então, eu tenho pai, mãe, avô, bisavô. Então, essa linha reta ascendente sempre serão os meus ancestrais, tá? Então, serão os meus ascendentes. Essa linha reta ascendente, ela não tem limitação de grau. E daqui a pouco eu vou conversar com vocês sobre uma opinião minha a respeito disso. Ela não tem limitação de grau. E esses herdeiros aqui são tidos como herdeiros necessários. E aí eu tenho aqui também a linha reta descendente, que são os filhos, os netos, os bisnetos, ou seja, aqueles que descendem de mim, que vêm após, né, o nascimento, descendem, né, que vêm depois de mim, no caso. São meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Então, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Como é que eu sei se é primeiro grau, segundo grau? Você vai contando as casinhas. Então, de você, sempre que você se coloca em uma posição, e você conta as casinhas para cima ou para baixo. Então, aqui você se coloca aqui do seu pai para você para o seu pai e sua mãe é uma casinha. Então, primeiro grau. Para o seu avô, você tem que passar primeiro para o seu pai, para depois chegar no seu avô. Então, segundo grau. E assim, sucessivamente. Da mesma forma, na linha descendente. Então, você vai para o filho, né, primeiro grau, os netos, os bisnetos em terceiro grau. Essas linhas ascendentes e descendentes, elas são ilimitadas e esses herdeiros são chamados de herdeiros necessários, tá? Então, se eu tiver um irmão, que é um herdeiro facultativo, então vamos supor que eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho filho, não tenho ninguém, somos eu e o meu irmão, e o meu irmão é meu herdeiro facultativo, até quando meus pais faleceram, meu irmão que cuidou de mim, tal, ok? Tá, e eu tenho aqui um bisavô, né? Vamos colocar aqui um tetravô de quarto grau. Se eu não fizer um testamento beneficiando o meu irmão com 50% no recebimento da minha herança, tá? Porque meu irmão é facultativo e ele só vai receber na ausência do meu herdeiro necessário. E ele só tendo herdeiro necessário, eu só posso dispor de 50%. Quem vai receber a minha herança? O meu tetravô, que às vezes eu não tive nem relação, uma pessoa que eu nem conheço, uma pessoa com quem eu nem convivo. E aí, na minha opinião, eu acho que deveria haver uma reforma na legislação com uma limitação de grau de parentesco na linha ascendente. A linha ascendente não tinha que ser ilimitada, né? Quando você tem aqui os seus outros parentes, quer dizer, um parente, vamos supor, um irmão, em detrimento de um tetravô que você não conhece, você não tem convivência, em detrimento do seu irmão, que é a pessoa ali que te criou, que está com você. Então, se você tem um herdeiro necessário e você tem um herdeiro facultativo, como são os irmãos, você só pode dispor de até 50% em testamento. Então, seu irmão não pode receber 100% da sua herança, né? Então, ainda que sejam só vocês dois. Por quê? Porque existe um necessário. Ah, mas isso é injusto. Eu também acho. Ah, mas esse tetravô, né, que eu nunca conheci, que às vezes mora até em outro país, etc., vai receber e meu irmão não. Se você não tiver deixado testamento, o seu irmão não recebe. Se você tiver deixado testamento e o seu tetravô ainda for falecido, você só pode, for vivo, você só pode dispor de até 50%. Então, seu irmão nem sequer recebe 100% da sua herança. Então, na minha opinião, haveria uma necessidade de limitação de graus nessa linha reta ascendente para esses fins sucessórios, porque às vezes você vai beneficiar uma pessoa que não é do seu convívio, uma pessoa que é muito distante, né, que
que você não tem tanta relação em detrimento de alguém que é mais próximo, tá? Mas, para a nossa aula, né, depois a gente escreve tese a respeito disso. Mas para a nossa aula, então vocês têm que pensar aqui que essa relação aqui, ó, de azul, eles são chamados parentes consanguíneos, tá? Essa relação de parentesco, ela é a relação de sucessão legítima, tá bom? Então, essa linha reta ascendente, eu tenho uma sucessão legítima, na linha reta descendente eu tenho sucessão legítima, e na linha colateral eu também tenho sucessão legítima. Então, o meu irmão é o meu parente na linha colateral, em segundo grau, o meu sobrinho é em terceiro grau, por quê? Para eu chegar no meu irmão, eu tenho que ir até o meu ascendente em comum, que é meu pai e minha mãe, tá? Então, eu tenho meu pai e minha mãe aqui, e eu desço para o meu irmão. Para chegar no meu sobrinho, eu tenho que ir aqui chegar no meu pai, minha mãe, meu irmão, meu sobrinho. E aqui ainda tem o filho do sobrinho, né? Que seria o quarto grau, que não está aqui no gráfico. Mas aqui eu tenho, olha, o tio em terceiro grau, o primo em quarto grau, todos fazendo essa mesma conta. Então, para eu chegar no tio, qual que é o meu ancestral em comum com o meu tio? O meu avô. Então, eu tenho que subir 1, 2, 3. Meu tio é parente na linha colateral em terceiro grau. O meu primo é em quarto grau. O meu tio-avô, olha só, é meu parente em quarto grau na linha colateral. Tá certo? Então, se eu tenho, todos esses aqui são herdeiros legítimos. Então, os herdeiros legítimos são os ascendentes, descendentes, em qualquer grau, não há limitação de grau, e os colaterais até o quarto grau. Certo? E aqui eu tenho também os filhos, os netos, os bisnetos, descendo aqui essa cadeia. Então, esses herdeiros, eles vão receber, independentemente de eu ter deixado um testamento ou não. Tá? Esses herdeiros são chamados de legítimos, tá? Herdeiros legítimos. Então, eu só posso, eles podem ser excluídos, esses aqui, ó, os colaterais. Os herdeiros legítimos, que são considerados necessários, não podem ser excluídos do recebimento da herança, salvo se por indignidade ou deserdação, tá? Então, o pai, o avô, o bisavô, o filho, o neto, o bisneto, ele só pode ser afastado do recebimento dessa herança se ele for por indignidade ou por deserdação. Então, vamos supor que eu tenho aqui, né, um bisneto e eu tenho meu irmão, certo? Eu não tenho aqui, meu filho já morreu, meus netos já morreram, eu tenho um bisneto que não me dou com ele, e eu tenho um irmão que é uma pessoa que é muito querida para mim. Eu posso deixar um testamento beneficiando 100% meu irmão? Não, porque eu tenho aqui esse bisneto, que é um parente de terceiro grau, que vai e é herdeiro necessário, então ele tem preferência sobre o meu irmão, que é herdeiro em segundo grau na linha colateral. Então, esses herdeiros necessários, eles sempre serão chamados à sucessão. Lógico, se eu tenho aqui meu pai e minha mãe, meus avós vivos, quem serão chamados à sucessão é o primeiro grau, né? Primeiro eu chamo os mais próximos, e na ausência desses eu chamo os mais remotos. Eu não vou chamar todo mundo aqui dessa cadeia. Então, eu tenho meu pai e minha mãe vivos, eu não tenho filhos. Quem serão meus herdeiros? Meu pai e minha mãe. E seus avós não recebem nada? Não, não vai receber, porque eu não tenho, né? Primeiro eu chamo aqui o primeiro grau, que são os meus pais. Agora, e se eu tenho só meu pai vivo e eu não tenho minha mãe, e eu tenho os meus avós aqui maternos vivos? Esses avós maternos terão direito a receber essa herança? Se eu não deixei um testamento e o meu pai é vivo, o meu pai vai receber 100% da minha herança. Mas quem cuidou de você, o seu pai é uma pessoa que não cuidou de você, né? Não te abandonou quando você era criança. Aquelas coisas que acontecem em novela, né, gente? A gente nem vê na vida real. Mas, vamos supor, seu pai não te abandonou quando você era criança e tal. E aí a sua mãe começou a cuidar de você, sua mãe morreu, e os seus avós terminaram de cuidar de você e tal, e você sofre um acidente e falece. Quem vai receber herança? Seu pai. Se você não tiver deixado um testamento com seu pai. Por quê? Porque aqui, ó, o primeiro grau exclui os outros. E não há direito de representação na linha ascendente. Eu não pego o avô
e coloco ele no lugar da mãe pré-morta. Não há direito de representação na linha ascendente. Na linha descendente, sim. Se o meu filho é morto, o meu neto entra aqui no lugar que caberia ao meu filho. Agora, na linha ascendente, eu não tenho isso. Tá? Então, esses herdeiros aqui, eles são necessários e eles sempre terão direito à sucessão. E esses herdeiros aqui, ó, que são os colaterais, eles são facultativos. Eles só vão receber se não houver herdeiros necessários ou se houver testamento os beneficiando. Agora, quando eu tenho... Deixa eu só terminar aqui, eu já falo dos colaterais. Quando eu tenho aqui a linha reta descendente, então aqui eu tenho filhos, netos e bisnetos. E aí eu morri, tá? Deus o livre, mas eu morri. Né? Eu tenho um anjinho, uma estrelinha. E aí eu tenho filhos e tenho pais, ambos de primeiro grau. Ascendente não concorre com descendente, certo? Então, assim, ambos são primeiro grau, ambos são necessários. Mas ascendente não concorre com descendente. Se eu tenho descendentes, ainda que de graus mais distantes, os meus ascendentes perdem o direito à sucessão, ainda que eles sejam herdeiros necessários. Então, vamos supor, eu tenho pai e mãe e eu tenho um neto, tá? Meus pais são vivos, eu tive um filho, meu filho morreu e o meu filho deixou um neto. Quem vai receber a minha herança? O meu neto. Tá? Mas e seu pai e sua mãe? Eles não recebem. Não há concorrência de ascendente com descendentes. Não há. Não existe isso. Salvo, eu quero beneficiar meu pai e minha mãe. Tá? Eu sei que se eu não deixar um testamento, meus bens são todos para os meus netos, mas eu quero que meus pais sejam beneficiados. Faça um testamento. Estabeleça lá, e você pode dispor de até 50% desse patrimônio em testamento. Você pode estabelecer, então, que 50% vai aqui para o neto e 50% para o pai, né? Sendo 25% para o pai, 25% para a mãe, 40% para a mãe, 10% para o pai, ou vice-versa. Você pode mesclar isso aí, esse 50% você pode dividir da forma como você quiser. 49% para a mãe e 1% para o pai, você vai falar que não ficou com nada, da forma como você quiser, tá? Isso aqui, a não ser que haja alguma nulidade na formulação do testamento, isso não é impedimento. Isso aqui não gera qualquer problema para a sucessão, como, assim, fugiu a palavra aqui, mas não há qualquer problema para a capacidade sucessória. Mas vocês têm que pensar o seguinte, o grau mais próximo exclui o remoto, eu não concorro ascendente com descendente, então se eu tenho descendentes, eles sempre serão preferência, tá? Então não haverá ascendente, só os descendentes. Se eu quiser, se eu tenho herdeiros necessários, ainda que mais distantes, como é o caso do meu tetravô, né, que é um parente em 4º grau, e um irmão que é aqui no 2º grau, se eu quiser beneficiar o meu irmão, eu tenho que fazer um testamento, certo? Porque senão meus bens correm o risco de irem 100% para o meu tetravô. Agora, então eu fiz um testamento beneficiando o meu irmão, e quando eu faleci, o meu tetravô ainda era vivo. Mantém seu testamento. Eu fiz um testamento estabelecendo 100%, 50% da minha herança para o meu irmão, porque eu tinha um tetravô vivo. Ok. Agora, e o meu tetravô morreu. Como é que eu faço? Ou, se ele morreu, e você deixou isso aqui, expressa, ele era o único herdeiro necessário aqui, vai voltar para o monte, e sendo o seu irmão o herdeiro legítimo, ele vai receber. Ou você pode simplificar e deixar isso de uma forma mais clara, estabelecendo o seguinte, caso no momento da abertura da sucessão, da minha sucessão no caso, né, o meu tetravô, João da Silva, já tenha falecido, já seja pré-morto, fica 100% dos meus bens destinados ao meu irmão Paulinho, tá? Então, você já estabelece essa forma, mas se você também não estabelecer, né, se o seu cliente não estabelecer, o irmão sendo o herdeiro mais próximo, vai voltar para o monte e vai para esse irmão que é o herdeiro legítimo mais próximo. Agora, se você tem, vamos supor, 4 irmãos, você só se dá com um irmão, e você quer beneficiar exclusivamente esse irmão, aí sim você tem que estabelecer a cláusula caso o tetravô aqui faleça. Então, olha, eu deixo 50%
da minha herança para meu irmão Paulinho e não deixo nada para o Manuel, o Joaquim e o Pedro, tá? Caso o meu avô, o meu tetravô, João da Silva, no momento da abertura da minha sucessão, já for falecido, passa-se a cota parte que caberia a ele, ou seja, os outros 50%, para o irmão Paulinho. Porque se você não estabelece isso, você tem outros irmãos, o que vai acontecer? Esses bens que seriam do bisavô, tá? Ele vai voltar para o monte e vai ser partilhado entre os outros irmãos dos quais você não gostar. Então, se você quiser beneficiar um único irmão, você pode, desde que você estabeleça isso muito claro dentro do seu testamento. Se você não quiser, volta para o monte e vai ser partilhado entre os herdeiros. Eu tenho um irmão e tenho um filho. Como é que eu faço? Da mesma forma, você quer beneficiar um irmão, mas você tem um filho. Então, você pode dispor 50% da sua herança, né, até 50% da sua herança para o seu irmão e para os seus filhos. Eu tenho 3 filhos, mas eu tenho um filho de quem eu tenho mais proximidade. Eu posso deixar uma cota testamentária para esse filho? Pode. Então, eu posso estabelecer, nós temos, né? Aqui eu tenho um monte patrimonial, é quase um coração, né? Então, imagina aqui um coraçãozinho. Vou colocar aqui onde fica mais fácil para vocês. Aqui tem um coração. Aí, esse monte é da legítima. Então, 50% legítimo. Vai para os meus herdeiros necessários. E aqui eu tenho um monte da disponível. Então, esse monte aqui eu posso fazer com ele o que eu quiser. Tá? Deixar para a instituição de caridade, deixar para a pessoa jurídica, né? Para quem eu quiser. Inclusive, para um desses filhos. Eu tenho um filho, eu tenho a minha filha Maria Aline, tá? Que é minha, né? Eu tenho com quem eu tenho mais proximidade. E eu tenho 2 filhos, né? O Júnior e o João, de quem eu não tenho muita proximidade, né? E aí eu venho e beneficio a Maria Aline aqui com 50% da minha parte disponível. Posso fazer isso? Posso. Aí a parte legítima vai ser dividida em 3 partes, entre os meus 3 filhos, e a minha parte disponível vai para a minha filha, Maria Aline, que era a pessoa mais próxima, ou às vezes alguém que eu quero beneficiar. Enfim, você não precisa, nesses casos, você não precisa justificar por que você está fazendo. Você simplesmente faz, tá? É diferente lá da deserdação, quando a gente vai estudar deserdação, vocês vão ver que na deserdação eu preciso justificar. Aqui não. Disposição testamentária, estou fazendo dessa forma porque eu quero, é meu ato de última vontade, é minha manifestação de última vontade, eu faço o que eu quiser, dentro do limite dos 50%. Ok? Agora, nós temos nessa relação aqui, ó, dentro dessa relação de parentesco por afinidade, também os cônjuges de companheiros como herdeiros necessários, tá? Então, tem herdeiros necessários ascendentes, descendentes, cônjuges e companheiros. Companheiro não é herdeiro necessário. Já se tornou, depois de 2016, quando o STF reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790 e equiparou a sucessão dos cônjuges à sucessão dos companheiros, porque até então o artigo 1790 previa uma forma de sucessão dos companheiros diferente, né, e até prejudicial em relação aos cônjuges. Aí vem o STF, ingressou com a DPF, e questionando a constitucionalidade desse artigo, porque a Constituição de 88, no artigo 226, ela vem equipara, reconhece a união estável como uma forma de constituição de família, equiparando seus efeitos ao casamento no regime da comunhão parcial de bens. Então, vem a Constituição equipara o casamento com união estável, ok? Ok. Então, se há um divórcio ou se há uma dissolução de união estável, os direitos eram os mesmos. Mas, para a sucessão, o cônjuge recebia X e o cônjuge recebia X e o companheiro recebia menos 2X. Então, aí entrou-se com a DPF, questionando a constitucionalidade desse artigo 1790. O STF considerou esse artigo 1790 do Código Civil inconstitucional, porque ele é uma reprodução do Código de 1916, quando a união estável ainda não era reconhecida da forma como é hoje. Então, o STF vem, reconhece a inconstitucionalidade do artigo 1790, e lá, só que eles não colocam na decisão que o companheiro torna-se herdeiro necessário. Aí ingressaram-se com os embargos declaratórios, e aí na decisão dos embargos,
estende-se aos companheiros a condição de herdeiro necessário, assim como os cônjuges. Então, hoje isso é pacificado, isso já é decisão pacífica do STF, tá? De repercussão geral, não há discussão mais. Então, nós temos como herdeiros necessários ascendentes, descendentes, cônjuges e companheiros. Só que aqui, ó, eu coloco o meu cônjuge, meu companheiro, não como meu parente, né? A minha mãe fala que marido não é parente. E minha mãe está certa, né? Ela fala de uma forma pejorativa, mas a minha mãe está certa. Não há marido, não é parente. Marido é marido, marido é cônjuge, companheiro é companheiro. Não há relação de parentesco entre você e seu cônjuge, entre você e seu companheiro. Existe ali um casamento ou uma união estável. Existe ali ou um matrimônio, um vínculo matrimonial e não um vínculo de parentesco, ou um vínculo decorrente da união estável e também não um vínculo de parentesco. Tá? E aí, com a família do seu cônjuge ou companheiro, você estabelece relações de parentesco por afinidade, tá? Então, o parentesco por afinidade, ele vai na linha reta ascendente, em primeiro grau, que é seu sogro e sua sogra, e na linha reta descendente, que são seus enteados. Essa relação de parentesco, na linha reta ascendente e descendente em primeiro grau, né, que é a única também, você não vai ter relação de parentesco por afinidade com os avós do seu marido. Não, você vai ter só com os pais ou com os filhos dele. Essa relação aqui, gente, ela nunca vai se extinguir, nem com o óbito e nem com o divórcio ou com a dissolução da união estável. Então, se você se casar 3 vezes, você vai ter 3 sogras, tá? Então, escolha primeiro a sogra para depois escolher o marido, porque ela vai ser eterna. Você pode divorciar do marido, mas vai continuar tendo a sogra. Seu marido pode morrer, você vai continuar tendo a sogra, tá? Seu companheiro pode morrer, você vai continuar tendo a sogra. Então, escolha a primeira sogra, para que ela possa ser uma pessoa, né? Fácil convivência. E depois você escolha o seu companheiro, porque o seu vínculo com ela vai ser indissolúvel. Isso por quê? Porque o artigo 1521 estabelece lá, quando ele fala dos impedimentos de casamento, de constituição de união estável, as relações por afinidade em primeiro grau. Né? Então, você jamais vai poder se casar com seu sogro, sua sogra, ou sua sogra, e jamais você vai poder se casar com seus enteados. Então, essa relação de parentesco por afinidade em linha reta, primeiro grau, ascendente ou descendente, ela é indissolúvel, mesmo com a morte do seu cônjuge ou companheiro, ou com divórcio ou dissolução de união estável, tá? E na linha colateral, nós temos a relação de parentesco por afinidade até o segundo grau, que são os cunhados. Então, os cunhados, esse vínculo com o cunhado, ele se extingue. Então, você pode divorciar do marido para casar com o cunhado? Pode. Você pode, se seu marido morrer, você pode casar com seu cunhado? Pode. Tá? Não tem problema. O vínculo em segundo grau, na linha colateral, ele se extingue com a extinção do casamento, do vínculo com a extinção do vínculo matrimonial. Então, se você se divorciou do seu marido, você pode casar com o cunhado. Se você fez dissolução de união estável do seu companheiro, você pode casar com o seu cunhado, tá? Agora, essas pessoas aqui não têm capacidade sucessória. Eles não são herdeiros seus, né? Lógico que eles vão ser herdeiros do seu marido, mas eles não têm capacidade sucessória. Eles não podem receber, salvo se você deixar um testamento, ok? E aí, existe uma outra questão que tem que ser discutida, que é uma outra questão seguinte. A Constituição de 88, ela não faz distinção entre filhos, né? Então, filho é filho, uma vez reconhecido, seja ele proveniente de relações sexuais próprias, seja ele frutos de inseminações homólogas ou heterólogas, sejam eles provenientes de adoção ou reconhecimento socioafetivo. Então, aí esses filhos adotivos ou reconhecidos como socioafetivos, eles vêm aqui para a condição de filhos. Não vai haver qualquer distinção para eles. Mas o seu enteado, ele continua sendo seu enteado. Ele não vai ser seu herdeiro. Salvo se você fizer um reconhecimento socioafetivo, e aí ele passa da condição de enteado para filho, e aí vai receber, tá? E esse reconhecimento atualmente pode ser até pós-mortem, não há qualquer impedimento de reconhecimento socioafetivo pós-mortem.
Ou que você tenha deixado um testamento beneficiando. Então, eu tenho 2 filhos, mas eu tenho um enteado que também sempre foi como meu filho. Então, eu vou deixar lá 30%, 40% do meu patrimônio para o meu enteado. Então, se eu não fiz reconhecimento socioafetivo, mas eu quero beneficiar lá meu enteado, que, né, desde que eu me casei, ele veio morar comigo, ele tem como filho. Eu tenho uma amiga, um casal de amigos, deixa eu explicar para vocês. Ele se casou com a primeira esposa e no parto, né, do filho deles, ela faleceu. Ela teve, acho que eclâmpsia, alguma coisa assim, e ela faleceu no parto. E aí o neném sobreviveu, tá? Continuou, mas ela faleceu no parto. E aí, em seguida, tempos depois, né, sei lá, uns anos depois, ele se casou com essa outra minha amiga. Os dois já eram meus amigos. Assim, nós éramos todos do mesmo grupo e eles se conheciam já e etc. E aí acabaram se reencontrando e casando. Quando ela se casou com ele, o neném, ele tinha 1 ano, acho que 1 ano e pouquinho e tal, assim, ele era muito pequenininho. E aí, o que aconteceu? Ela meio que assumiu a maternidade dessa criança. Só que essa criança sempre foi vinculada ao nome da mãe biológica. Nunca houve uma adoção aí dela em relação a essa criança. E aí eles se casaram, né? O menino, essa criança hoje deve ter uns 11 anos, 10 para 11 anos mais ou menos. E aí depois desse casamento, o ano passado, há 2 anos atrás, ela teve um filho. Ela ficou grávida, né, desse marido aí. E teve um filho, então ela tem um filho biológico, e agora ela está grávida de uma menininha, né? Então eles vão ter 3 filhos, 2 homens e uma menininha. Sendo que um é enteado. Tá? Por que eu estou contando essa história para vocês? Esse enteado, ela criou desde que ele era neném. Tanto é que ele a chama de mãe, ela chama de filho. Ele sabe que ela não é mãe e tal, mas existe aquele afeto. Ok? Ela pode fazer o reconhecimento socioafetivo dele? Pode. E aí ele sai da condição de enteado e vem aqui para a condição de filho. E aí ele passa a ter direitos sucessórios legítimos. Mas ela não fez. Ela pode deixar um testamento para ele? Pode. Ela pode deixar aqui um testamento beneficiando ele em até 50% da parte disponível dela. Se ela falecer e não deixar nada, esse enteado vai receber alguma coisa? Não, não vai. Só se ele posteriormente ingressar com uma ação de reconhecimento de vínculo socioafetivo, falando, né, que eles tinham uma relação que ultrapassava a relação de madrasta e enteado e era realmente uma relação de filiação. Isso for reconhecido e ele for reconhecido como filho, aí sim ele passa a ter capacidade sucessória. Mas se ele for só enteado, ele não tem capacidade sucessória. Então essa relação aqui, ó, tá? Essa relação por afinidade, não há capacidade sucessória aqui. Eles não são herdeiros, eles não têm legitimidade para receber, salvo por testamento. Ou no caso, igual nesse exemplo que eu trouxe para vocês, dela reconhecer esse enteado aqui como filho socioafetivo, e aí ele vai entrar aqui no mesmo lugar dos filhos biológicos dela. Entenderam? Então, isso é a capacidade sucessória. Quem são herdeiros? Quem pode receber? Tá? E aí, para fechar esse bloco, nós temos aqui a questão. Então, olha só. Né, o artigo 1789, trazendo aquilo que eu já falei. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor de metade da herança, porque a outra metade é a parte indisponível, que é a parte legítima. E quem são os herdeiros necessários? Ascendente, descendente, cônjuge, companheiro. Agora, tomem cuidado com uma questão seguinte. E os herdeiros facultativos também são herdeiros legítimos, mas não necessários, são os colaterais até o 4º grau. Então, tendo filho, eu posso fazer um testamento beneficiando meu irmão, mas até 50%. Eu não tenho filho, tenho 3 irmãos. Eu posso beneficiar só um deles, sem qualquer justificativa, em 100%. Porque se eu não tiver herdeiro necessário, eu posso dispor 100% da minha herança em testamento, beneficiando uma única pessoa. Eu não quero beneficiar ninguém da minha família, eu quero deixar para a ONG. Uma ONG que eu faço parte. Posso. Eu quero deixar para a igreja. Posso. Quero deixar para o santo. Posso. Seres inanimados não têm capacidade sucessória, pessoal. Eu posso deixar para a igreja.
tá? Porque a igreja tem CNPJ. Agora, para o santo, não posso. Ah, eu sou devota de São Jorge. Isso é verdade. Eu posso morrer e deixar alguma coisa para São Jorge? Não, né? Posso deixar para o meu pet? Não. Eu posso deixar para alguém com a condição dela cuidar do meu pet. Mas não para o pet, porque não tem personalidade nem natural, né? Não tem capacidade, personalidade natural, também não tem personalidade jurídica. Então, eu só posso deixar bens em testamento para pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Santos, pets, seres de videogame, né? O avatar, qualquer coisa assim, não tem capacidade sucessória. Entenderam? Posso deixar para a igreja de São Jorge, porque eles têm umas obras lá de caridade que eu gosto, que eu participo, então eu vou pegar esse patrimônio, vou deixar lá, e eles vão vender e vão fazer as minhas, vão doar aquilo ali. Posso. Tá? Mas eu não posso deixar para São Jorge, porque São Jorge não vai precisar disso. Ok? Agora a gente tem uma questão em relação aos cônjuges e companheiros. Tá? O nosso tempo está terminando, mas eu preciso fechar esse raciocínio, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre indignidade. O artigo 1830 fala que são herdeiros necessários os cônjuges e companheiros não separados de fato até 2 anos. Então, eles são herdeiros necessários os cônjuges e companheiros não separados de fato até 2 anos. Agora, a jurisprudência do STJ fala que não há lapso para separação de fato. Então, se eu separei de fato, eu perco a minha capacidade sucessória. Eu não perco a minha meação, certo? Mas eu não sou herdeira. Então, vamos supor que eu viva aqui com meu marido em regime da comunhão parcial de bens. Na vigência do casamento, nós construímos 3 casas. Coloca 2 casas, ok? 2 casas. Antes de casar, meu marido tinha uma fazenda. Ok. E aí, a gente vai e separa de fato. Mas é aquela separação, gente, é aquela separação mesmo. Olha, cada um foi seguir sua vida, né? Já não tem contato, né? Aquela separação, saí de casa, passei 2 noites fora no hotel, voltei, né? Estou obrigada, estou dormindo no quarto separado. Ah, eu fui passar uns dias na casa da minha mãe. Isso não é separação de fato. Separação de fato é aquela que, assim, olha, acabou, não tem retorno, tá? Vamos, cada um vai seguir sua vida, né? Mudar de casa, mudar de ares, parar de se seguir aí no Instagram, parar de se seguir no Facebook, né? Cortar relações. Isso é separação de fato. Aquelas briguinhas ali não caracterizam separação de fato. Mas eu venho aqui e separo de fato. Tem 1 ano que eu estou separada de fato, só que eu não fiz divórcio, não fiz nada, né? Primeiro estou tentando me restabelecer para depois lidar aí com as questões do divórcio. Meu marido morre. Eu tenho capacidade sucessória nessa fazenda que ele tinha antes dele morrer, dele me casar comigo? Segundo o STJ, não. Tá? Havendo a separação de fato, você perde a sua capacidade sucessória. Ah, mas e as casas que ele construiu, você também perde? Não, porque aí é meação. Eu vou ter direito a uma casa, né? Vamos supor que sejam 2 casas do mesmo valor. Tá? Eu vou ter direito a uma casa, né? Que é minha, foi a minha ação, direito próprio, que eu teria, é o que eu teria no momento do divórcio. Então, eu teria do divórcio, ele ficaria com uma casa, ele ficaria com a outra. Eu teria direito na fazenda? Não. Então, se ele morre e eu não sou separada de fato, e não sou divorciada, eu vou ter a minha ação, vou receber a minha casa e vou receber parte lá da fazenda, né? Concorrendo com ascendentes ou descendentes. Agora, se eu separo de fato, tem 6 meses que eu estou separada de fato, mudei de cidade, já estou até com outra pessoa, meu ex-marido também, etc, etc, etc. Ele morre. Eu posso vir aqui reclamar direito lá na fazenda dele, que ele tinha antes de se casar comigo? Não. Segundo o STJ, não. E isso está enunciado aqui ó, no RESP 1513252 São Paulo, no RESP 1065209 e no enunciado 02 do PDFAM. Então, a capacidade sucessória do cônjuge, ela se extingue com a separação de fato. Não estamos falando de meação, nós estamos falando de herança. Tá? Não confundam. O que eu construí na vigência do meu casamento, se for, vamos supor, regime da comunhão parcial de bens, o que eu tiver direito vai ser meu direito meu, mas direito próprio. Então, eu tenho direito à meação, e não tenho direito à herança. Lá na fazenda, eu não tenho mais direito.
Agora, nas casas que nós construímos na vigência, metade para mim e metade para os herdeiros. Quem serão os herdeiros aí já é problema que já não é meu, né? Se eu já separei de fato, quem vai herdar isso aí já não é problema meu. Apesar da gente nunca pensar assim, né, na vida real. Você sempre quer dominar tudo, você sempre quer saber de tudo. E existem pessoas que são mais dominadoras ainda, são pessoas que são mais ligadas a isso ainda. Mas não há qualquer possibilidade nessa questão. Tá bom? Então, pessoal, esses são os nossos herdeiros, a nossa capacidade sucessória. E no próximo bloco nós vamos falar de indignidade, que é a forma de exclusão do herdeiro pelas regras lá do artigo 1814. Até daqui a pouquinho eu já volto. Tá bom?